Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila. Como de costume, sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias. Como vai? Muito bem, gente. Hoje estamos sem a presença do nosso queridíssimo Pedro. Pedro está de férias. A gente faz um revezamento aqui nesse Manda pro Jurídico. Eu saí de férias, agora eu voltei. Pedro saiu de férias, Rodrigo depois da sua vez. Fique à vontade. Vez, na rotação é essa. Mas estamos aqui mais uma vez, muito feliz de estar nessa mesa sempre. E animada pro que vai vir. Falando no que vai vir, estamos aqui, gente. O rapaz está aqui, tem mais título mundial que a nossa seleção brasileira hoje em dia, os jogadores da nossa seleção, tá? Estamos aqui com o Fred Seifert. Fred Seifert é um dos maiores consultores de ESG no mundo. Título ganhado já 2 vezes. E também sócio de uma das maiores empresas de consultoria de ESG. Como é que você tá, Fred? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Prazer, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Natália, pelo convite também. Prazer estar aqui com vocês. E título melhor, desempenho do meu Vascão também, tá? Eu tava vendo um olhar do Fred, assim, um pouco triste, um pouco cabisbaixo, umas olheiras mais profundas. Dia difícil. Aí ele cruzou a perna, viu uma cruz de malta na meia. Eu falei, tá explicado, eu entendo ele. Passei pela mesma dor recentemente. Não vamos mais falar sobre isso. Paz da Viana, aproveitar que o Pedro não tá aqui pra me encher o saco, né, não, Nath? Porque temos aqui um vascaíno e um flamenguista. Depois de domingo, né? O que ia ficar nessa mesa Exatamente, aqui? Exatamente, ia ser um clima hostil. Ia ser um clima pesado. Muito mais hostil que no jogo, porque não teve nenhuma hostilidade, né? Foi um amasso e a gente só sofreu. E foi o que foi, né? Foi o que foi. Mas, Nath, vamos lá. Vamos conversar sobre uma pauta que já falamos diversas vezes sobre isso, mas nunca com a profundidade necessária da importância que ela tem, né? Pois é. A gente já falou sobre ESG aqui no programa algumas vezes, inclusive isso é um tema que ele está sempre tangenciando a nossa fala e a gente já convidou algumas pessoas para falarem especificamente sobre isso. Mas hoje eu acho que a gente vai falar de uma forma diferente, que a gente ainda não tinha abordado, principalmente porque o nosso convidado é um convidado não jurídico. Vocês sabem que a gente gosta de trazer gente fora do mundo jurídico para dar uma outra perspectiva. Exatamente. Como é que eu pensei no Fred para ele chegar aqui? Logo assim que a gente teve essa tragédia climática no Rio Grande do Sul, Rodrigo sabe, Beca sabe, eu fiquei muito abalada. Eu pensava muito sobre isso, a gente tem que trazer uma forma de falar isso no Manda pro Jurídico. Eu queria abordar de alguma forma esse assunto. E aí a gente ficava refletindo, será que a gente traz para falar sobre seguro? Sobre a parte consumerista, sobre a responsabilidade do Estado em seus entes, seja município, federação ou Estado. E todos esses temas são extremamente pertinentes e muita gente está falando sobre isso e Manda pro Jurídico e inevitavelmente em algum momento vai falar também. Só que eu falei, eu pensei, tudo isso é consequência desse momento em que a gente está vivendo algumas questões climáticas, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E aí eu fiquei pensando, beleza, eu estava viajando, refletindo sobre isso. Voltei de viagem numa terça-feira, numa quinta-feira fui fazer o quê? Beber vinho com as minhas amigas no Heleninha. Ó, Heleninha, propaganda tá de graça aqui pra você. No Heleninha do Jardim Botânico. Vim com as amigas, o clássico. Vim com as amigas. Tô lá falando de viagem. Aí uma das minhas amigas, que tava tomando um vinho comigo, virou e falou assim, a gente tava começando de ela falou, eu fiz uma viagem agora e tal, com meu marido. Falei, legal. Falou, ele foi dar uma palestra, aproveitei e fui com ele. Eu falei, que legal, maravilha, não sei o quê. Aí ela falou, enfim, o assunto rodou. Aí a gente falou um pouco sobre o Rio Grande do Sul. E em um dado momento, na conversa, ela falou, teve uma coisa que eu vi que ele falou na palestra. Ela falou, eu nem assisti a palestra toda, mas teve uma coisa que eu vi que ele falou que eu gostei muito, fiquei muito orgulhosa. Ela falou, ele disse que numa tragédia climática, as mulheres são as que mais sofrem. Aí quando ela falou isso, eu olhei. Falei, mas o que o Fred faz mesmo? Assim, a minha anteninha de vinil. Falei, o que ele faz mesmo? Ela falou, ele é sócio de uma empresa de consultoria em sustentabilidade, mas com foco em finanças. Falei, é isso que eu preciso levar para o Manda pro Jurídico. Porque eu quero que a gente aborde isso sobre uma outra perspectiva. Sobre a perspectiva que, qual é o interesse que há nas grandes empresas em a gente começar um movimento de pensar melhor sobre a nossa questão climática, sobre ESG e todas as necessidades da sigla. Então, foi assim que Fred chegou aqui. Estou muito feliz, estou muito animada para falar sobre isso. Quero aprender muito. Aprenderemos, porque eu tenho certeza que o Fred sabe mais que a gente sobre esse tema. E aí, com certeza. Partindo dessa premissa muito bem trazida pela Nath, eu queria te perguntar como é o momento hoje em dia do mercado perante não só
o dever da missão ESG, mas também a demanda que o mercado exige também desse comportamento, desse mindset nas empresas. Quando você pensa assim, na história do ESG, o investimento responsável, a gente pode pensar que tem 2 grandes fatores que levaram os atores, ou empresas, instituições financeiras a incorporar esses temas. Vamos dizer que no início era uma questão mais de ética, então você pode voltar lá atrás nos Quakers nos Estados Unidos, que não investiam em álcool, tabaco, em armas de fogo. Você tem protesto lá na década de 60 contra a Guerra do Vietnã, então pedindo que empresas não investissem em ações que envolvessem a guerra. Mesma coisa com o apartheid, um pouco depois. E era sempre essa questão mais ética, né? Vamos contribuir com um mundo melhor, tudo mais. E cada vez mais o que a gente vê na agenda é uma incorporação por parte das empresas, dos atores de mercado, de geração de alfa, né? Alfa que a gente chama em finanças é você gerar retorno mais ajustado ao nível de risco. Então, realmente, agora a gente percebe das empresas o interesse, claro, tem a parte ética ainda, tem demandas regulatórias já, que estão correndo, a gente pode falar sobre isso mais na frente, mas, de qualquer maneira, as demandas regulatórias também têm um impacto em definir o que é o retorno ajustado ao risco para as empresas, né? Então, tem essa percepção de que você incorporar os temas ambientais, sociais, de governança, ASG ou ESG, como vocês queiram chamar, traz melhores retornos dado um determinado nível de risco. Isso por questões de que existem demandas legais, jurídicas, existem demandas de mercado por parte dos consumidores, existem demandas por parte dos investidores. Então, você tem esse movimento aí saindo daquela questão mais básica, não menos importante, mas mais básica da ética, que é o que pautou a agenda no início, por uma questão realmente que se está incorporando ao core business, né? Então, você está deixando de ter aquilo como algo de responsabilidade social corporativa ou muito focado em ter uma melhor percepção do público, questões reputacionais, uma questão realmente de negócio. Isso aqui impacta o meu negócio, são temas materiais que podem fazer o meu negócio desempenhar melhor ou pior. Isso é interessante, assim, porque eu vi tem um tempo e que parece que a B3 ela adotou... E aí, gente, um disclaimer importante. O Fred, ele trabalha na América Latina, não especificamente no Brasil. Então, América Latina, Caribe e... enfim. América Latina e Caribe, né? Mas falando um pouco do mercado brasileiro, eu vi há um tempo que a B3, ela adotou um índice específico de sustentabilidade, acho que é o ISSB. É o EASY, né? O EASY é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Foi um dos primeiros índices do tipo no mundo. E, claro, tem todas as controvérsias em relação à metodologia do EASY, porque o EASY, você é convidado a participar, as empresas. Também tem uma questão não só de desempenho em sustentabilidade, mas também tem que ter um nível de transações na Bolsa significativo. E aí você responde um questionário que é autodeclaratório. E aí tem toda uma discussão se aquilo realmente faz sentido, o peso que se dá a algumas variáveis versus outras. Então, a gente tem algumas empresas, a Petrobras já fez parte do índice, saiu em algum momento, as americanas, se eu não me engano, também já esteve no ISE. Então, a gente tem esse tipo de discussão, mas o princípio é interessante. Existem vários outros índices no mundo hoje. Como falei, o Brasil foi um dos primeiros a fazer isso. Inclusive, na própria B3, além do ISE, que é o mais conhecido, tem também o ICO2, né, que é o índice das empresas com menor nível de intensidade de emissões, né, considerando o seu setor. E isso é interessante, Fred, você falou, porque quando eu vi sobre isso, eu vi que hoje em dia é voluntário, na Bolsa Brasileira especificamente, e acho que a partir de 2027 vai ser obrigatório, parece. Aí são duas coisas, né? O ISE é um índice da Bolsa, que é uma entidade privada. Aí a gente tem a questão da regulação, né? Aí você deve estar falando do ISSB. Isso. Que a gente tem uma instituição que chama IFRS. E aí quem é do setor, quem trabalha com finanças em alguma dimensão, já ouviu falar de IFRS. Porque quando você pega a demonstração contábil de qualquer empresa, você está lá, padrão IFRS. São padrões contábeis que eles têm uma absorção assim, nível mundial. A 95% do PIB mundial, ou seja, de países que representam esse PIB,
eles utilizam o IFRS como padrão. E o IFRS tem o IASB, que é International Accounting Standards Board, que faz essas regras contábeis normais, né? E o ISSB, que é o International Sustainability Standards Board, que é muito mais recente, que coloca essas regras para ter mais sustentabilidade. E isso é um movimento muito legal, porque você aí começa a ver que dentro de uma instituição como o IFRS, que, claro, é uma instituição, não é um regulador, mas ele é uma instituição que cria essas normas que são absorvidas pelos reguladores. Então, se você entrar lá nos órgãos reguladores de diferentes países, eles vão lá mencionar IFRS, utilizam esses padrões, assim como, por exemplo, tem o Basileia para os bancos e tudo mais. Então, é o mesmo sentido. E o que é interessante desse movimento é que você pega uma entidade que sempre focou em questões contábeis, financeiras tradicionais, colocando ali um outro conjunto, são dois conjuntos, né? S1, que é temas ambientais e sociais em geral, e S2, que é tema especificamente climático. Então, você tem um conjunto ali de regras que você tem que seguir. Então, com isso, você começa a gerar um sinal de que os temas ambientais, sociais e climáticos são tão importantes, não no primeiro momento, claro, mas em algum momento a gente espera, são tão importantes quanto as questões econômico-financeiras. E o mais importante, a gente consegue começar a cruzar essas informações, que é algo que a gente sempre fala. Empresas que têm melhor desempenho ambiental e social têm melhor desempenho econômico. Beleza, a gente tem várias evidências nesse sentido. As empresas que compõem índices como o ISE, em geral, vão melhor do que os índices tradicionais de empresas mais transacionadas numa bolsa. Os fundos que incorporam políticas de investimento responsável atraem mais recursos. Mas a gente tem correlação, mas a gente não consegue ainda botar a flechinha de causalidade. Porque eu posso falar, as empresas maiores na bolsa têm melhor desempenho ambiental e social. Mas, na verdade, pode ser o contrário. Porque, por ter o melhor desempenho financeiro, ela consegue investir mais em ambiental e social. Verdade. Tem encontrar esse delta, né? E aí, com esse tipo de informação, você tendo essa demanda de dados, é que a gente vai conseguir explorar e chegar ao entendimento que a gente tacitamente reconhece de que a gente vê que empresas, instituições financeiras que incorporam esses temas, geralmente têm uma visão mais ampla de riscos, uma visão melhor das oportunidades de mercado e são mais resilientes, né? Mas precisamos de mais dados para isso, né? Mas, gente, vamos voltar um passinho atrás, porque a gente já começou falando muita informação aqui, que é o que a gente gosta, mas vamos voltar um pouquinho. Quando a gente falou com o Fred, a gente veio para falar de ESG. E o Fred é uma pessoa que correlaciona ESG com finanças, que eu sei que você que está me vendo não se é muito familiarizado com essa lógica. Eu também não sou muito familiarizada com essa lógica. E aí, Fred, eu te pergunto. O Fred, ele é consultor de risco socioambiental. É isso, Fred? Não só riscos, né? Mas consultor para temas socioambientais em finanças sustentáveis. Finanças sustentáveis, é isso que eu queria chegar. Quando foi que começou a haver esse movimento de correlacionar sustentabilidade e finanças? Por que isso é tão importante? E em que caminho se está seguindo? Para onde isso está indo? Isso está se solidificando como tendência? Ou isso está virando um grande washing? Qual é a sua visão? Tá. Botar assim, que na história a gente tem um grande marco, talvez seja o conceito do triple bottom line, né, que é do John Elkington, década de 60, 70, que é realmente o tripé de retornos ambientais, sociais e econômicos. Então, aí, talvez seja a primeira vez que a gente fala de uma empresa sustentável, da correlação entre esses fatores. E a gente vê, de modo geral, saindo dessa lupa aí de falar de finanças sustentáveis, pensando mais no macro, a gente vê uma tendência à financiarização das soluções, né? Então, que sempre perpassa pela questão do mercado financeiro, dos instrumentos financeiros, soluções de mercado. Isso vem ganhando bastante tração já também desde a década de 70. Aí você compara bem, por exemplo, quando a gente teve lá a convenção, lá na década de 70, em Roma, do meio ambiente, do homem, não sei o que lá, era muito pensado em políticas públicas, em atuação do governo. Então, aí você tinha lá os países mais ricos contra os países mais pobres, até em alguma dimensão ainda é assim hoje em dia. Mas quando você compara com a Rio 92, por exemplo, e as posteriores, você vê que aí a gente estava discutindo muito mais fundo climático, instrumentos financeiros. Então,
A questão da sustentabilidade, ela já existe há muito tempo. Se a gente voltar a falar de regulação ambiental e social, isso, no Brasil, o Código Florestal, 1940, primeiro. O Código das Águas, eu acho que até antes disso. Então, já existia essa preocupação. Mas, correlacionar os temas, a gente tem aí, a partir da década de 60 e 70, e aí a gente vai vendo isso virar, sempre pensando em soluções financeiras. E aí, o que naturalmente surge disso, né? Diferentes conceitos em relação a finanças sustentáveis, né? E aqui é importante mencionar que existem diferentes abordagens em relação ao assunto. Por exemplo, quando a gente fala de investimento responsável, a gente está falando de incorporar temas ambientais, sociais de governança nas decisões de investimento. Então, isso é uma das variáveis que eu avalio para tomar uma decisão. Mas eu também tenho o investimento de impacto. E aí, o investimento de impacto é aquele que eu estou buscando gerar um impacto positivo a priori. Então, eu vou focar naquilo e buscar uma solução. O investimento responsável, eu estou considerando os fatores, mas não necessariamente eu estou propondo alguma solução. O que pode acontecer, eu posso gerar esse impacto positivo, mas de maneira não intencional. E o que é importante falar, que aqui nesses dois a gente está falando de investimentos. Então, estamos falando de botar dinheiro para receber dinheiro de volta. O que é diferente quando a gente fala de filantropia, que é muito ligada à responsabilidade social corporativa. Eu estou dando dinheiro sem esperar nada em retorno. Entendi. Então, as finanças sustentáveis, eles compreendem todos esses aspectos, respondem a um caminho que vem sido traçado, digamos assim, na abordagem econômica mundial, de mais financiarização, e, em paralelo, esse caminho de maior atenção aos temas ambientais e sociais. Em algum momento isso se funde, especialmente lá no meados dos anos 2000, a gente tem publicações de relatórios das Nações Unidas, a Iniciativa Financeira das Nações Unidas, que começa a trazer esses conceitos de investimento responsável, ESG e tudo, e a partir daí a gente começa a ter um aumento, né, da discussão desse tema. Deixa eu te fazer uma perguntinha que eu acho interessante, que a gente mencionou que você, na consultoria que você tem como atividade na sua empresa, você acaba lidando com diversos países, América Latina e Caribe. Então, aí a gente está falando de possivelmente mais de 10 países aí envolvidos. Bem mais. De cabeça eu não sei o número exatamente. Mas como a variável geográfica influencia na tomada de decisão? Ou seja, cada país tem um caso concreto, o próprio direito pode influenciar alguma coisa relacionada ao seu processo decisório? Com certeza. Pegando o Brasil de exemplo, por exemplo, né? A gente tem vamos botar assim, que eu falei no início, a gente teve a questão da ética, a questão do alfa, e a parte, digamos, regulatória, jurídica, influencia muito nesse ponto do alfa. Então, o Brasil, por exemplo, pensando como instituição financeira, o Brasil, desde meados dos anos 2000, o Herman Benjamin, na época, ele fez um acordo no STJ que falou: é responsável por um dano ambiental quem faz, quem deixa de fazer, quem deixa que os outros façam e quem financia. Isso foi um entendimento que as instituições financeiras passaram a ser corresponsáveis pelos seus clientes. Então, aí, aquela empresa que faz uma besteira, quem financiou essa empresa também pode ser penalizada. Então, isso é um fator para um país que tem esse entendimento, é um fator enorme para as instituições financeiras na hora de liberar o seu dinheiro. Nem todos os países têm esse entendimento. Eu entendo que se está caminhando para isso. Está tendo essa construção. Exato, mas tem países mais ou menos avançados nessa construção. Além de, claro, toda a força de outras autoridades ambientais, de governo, porque a gente parte muito da premissa, quando a gente fala de riscos, de medo de punição, né? Claro. Então, se você tem instituições mais fortes, se você tem um entendimento jurídico mais bem estabelecido... Segurança jurídica, né? A famosa segurança jurídica. Você tem mais incentivos para seguir naquela linha. E também previsibilidade para você fazer suas análises e as empresas fazer seus investimentos. O que é importante falar é que o Brasil certamente é referência na região, e não é referência só na região, tá? Ele em questões de arcabouço jurídico, tanto geral como instituições financeiras, ele é um exemplo a nível mundial. As instituições financeiras brasileiras,
muitas delas são exemplos a nível mundial. Então, o Brasil tem um excelente desempenho. Regionalmente, então, Sempre foi um tema muito caro pra gente, né? Até pela nossa a forma como o Brasil trabalha. Pô, tô trabalhando com um cliente da Colômbia, do México, não sei o quê. São países que também, Colômbia principalmente, tem se posicionado como líder de sustentabilidade na região também. Você fala, pô, mas aí eu quero olhar aquele caso do Brasil, porque o Brasil, não sei o quê. Então, eles olham pra gente com deferência. E aí, Fred, você que trabalha com isso cotidianamente, especificamente com instituições financeiras, o movimento que acontece das empresas terem esse olhar, ele acontece mais pela regulação ou pelo aquilo que você falou lá no início de tentar chegar nesse alfa, ou seja, de maximizar lucro de alguma forma, porque a sustentabilidade ela pode impactar positivamente. O que você acha que pesa mais, faz mais sentido? Assim, não tem uma variável só nesse processo de decisão. Eu gosto sempre de analisar historicamente como isso vem acontecendo, até para a gente poder pensar um pouquinho no futuro o que a gente pode ver de movimento, né? Então, realmente, quando a gente pega na história, vemos que uma pressão, em primeiro lugar, da sociedade civil, assim, uma demanda da sociedade civil. Isso depende de dois grandes pontos, né? Assim, falando de instituição financeira, especialmente. Que você entenda como funciona uma instituição financeira. Então, muita gente ainda entende o banco como aquele lugar, como uma caixa forte, você bota seu dinheiro e pega quando quiser. E uma questão de educação financeira, de entender, essa é a segunda parte, de que as instituições financeiras pegam seu dinheiro para gerar mais dinheiro. E aí começa a existir essa demanda de que eu quero saber o que está sendo feito com o meu dinheiro. E a gente vê movimentos nesse sentido durante algum tempo. No início dos anos 2000, teve a campanha lá do Citibank, teve Do you know where your money sleeps tonight? Então, sempre para entender, você sabe o que está sendo feito com o seu dinheiro. Então, essa correlação começou a existir e existir pressão sobre essas entidades e também sobre os bancos multilaterais, né? Por que o Banco Mundial financia uma usina a carvão na África, sendo que esse projeto nunca seria aprovado na Europa? Então, começaram a existir essas demandas. Então, você tem uma pressão da sociedade civil que vem se organizando nesse sentido. Várias iniciativas surgiram daí, guia de bancos responsáveis e tudo mais. Você tem um movimento, que eu já mencionei aqui, de regulação também. Para setor financeiro é bem mais recente, mas de alguma forma já vem existindo. E você tem uma pressão também no setor financeiro, por exemplo. Esses multilaterais sofreram com os protestos lá na década de 90, 2000. E esses multilaterais, eles escoam seu dinheiro através dos bancos locais. Então, você tem lá os recursos do Banco Mundial ou do BID, aqui na América Latina. Para entrar no país, ele utiliza um banco local e faz as operações. Esses multilaterais, por estarem mais expostos à pressão pública e também, como recebem dinheiro de governos, eles têm um maior escrutínio sobre as contas, eles passaram a exigir mais de quem recebe o dinheiro para canalizar. Sim, então, também você tem aí você vai somando pressões, né? Você tem pressão de investidores, você tem pressão da sociedade civil, você tem... E o que eu vejo que está acontecendo agora que é muito interessante, que antes a gente pensava na agenda ao contrário. Então, o país pensava quais são os seus problemas a nível local e tentava conectar com o internacional. E hoje que a gente vê, até falou do IFRS, tem acontecido isso. A gente tem um mínimo de alinhamento internacional. Então, você tem normas formais, como o IFRS, mas você tem outras normas, SFTR na Europa, as normas da SEC para ESG também, que tem um impacto grande por serem de grandes mercados. E aí os atores locais, reguladores, em vez de criarem coisas muito específicas ad hoc para os seus países, eles pegam aquilo, isso aqui a gente vai seguir, no máximo que a gente vai fazer IFRS foi a partir desse ano, 1º de janeiro de 2024. Vamos dar até 2026, 2027 para ser adotado. Então, eles começam a atuar numa agenda mais alinhada. Inclusive, existem iniciativas me parece fazer muito sentido, né? Assim, você ter um certo nível de coordenação mundial, principalmente para alguns países que podem estar no mesmo nível de desenvolvimento, coisas... E isso vem também da influência de como a própria agenda avançou. Porque você pega o caso brasileiro, uma vez mais... A gente teve o protocolo verde lá em 97 com as instituições financeiras, né? Aí, no início, eram as instituições públicas, se somaram os privados. Quem foram os primeiros privados
a se somar? Foram aqueles grupos internacionais, a ABN na época, que já era uma referência no tema, vinha lá da Holanda, porque eles são parte de um grupo grande. E aí eles começam a estar expostos. Pô, eu estou exposto lá na Holanda a um monte de demanda. Nesse outro país também. Cara, eu preciso alinhar a minha atuação, minhas políticas internas. E aí eles começam a pressionar, trabalhar com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, e com outros atores, e muitas vezes, assim, construindo o Conselho Monetário Nacional, quem faz as regras, né? O Banco Central ele supervisiona, mas o Conselho Monetário quem faz, e eles participam dessas discussões até sair uma regulação. Porque para os bancos também faz sentido. Cara, se eu entendo que eu estou exposto a isso, esse é um ponto, né? Então, quero alinhar minhas práticas. Mas se eu entendo que isso influencia nos meus investimentos, se eu incorporo isso, pensando no lado do cliente, agora eu vou exigir mais do cliente, mais documentos, mais análise, mais indicadores que ele tem que me passar. Cara, se só eu faço isso e o outro banco não faz, o cliente vai fazer o quê? Ele vai para o outro lado da rua e pega o empréstimo. Só que isso é um incentivo perverso, porque se a gente realmente demonstra que o ESG gera valor positivo e diminui valor negativo, o banco que está fazendo isso, lá na frente vai se dar mal, vai gerar um risco sistêmico para todos os bancos. Então, para o banco, fala, cara, todo mundo tem que fazer isso, então vamos atuar junto para... Se não que eles são mais nobres, né? É porque eles estão pensando com a cabeça de negócio. E aí, levando em consideração, Frei, você está falando de um certo alinhamento que, assim... Para mim, faz todo sentido dessas instituições privadas. Mas quando a gente está falando, assim, de governo... Aí eu vou trazer, assim, para o governo brasileiro, que embora você não atue tanto aqui, mas naturalmente está ali no seu dia a dia. Eu vi que a gente fez uma emissão de título sustentável. Você acha que também está vendo algum tipo de movimentação por parte do governo de pensar sobre emissão de título sustentável ou, por exemplo, crédito de carbono aplicável de alguma forma a trazer benefícios para a empresa ou para quem utiliza? Você acha que o governo também está dançando essa dança, digamos assim? Eu acho que é importante, de repente, você definir crédito de carbono, porque muita gente que não está familiarizada, acho que pode ter essa definição agora de maneira precisa, né? Tá. Crédito de carbono é basicamente você estabelece para um país ou para uma região, geralmente a nível de país, mas a gente tem de região, como o caso do mercado da União Europeia, você estabelece um limite de emissões e esse limite de emissões a nível de região ou país é desdobrado em limites para diferentes setores, diferentes tipos de empresa. Então, aí você tem as empresas daquele setor com determinadas metas. Quem emite mais acima daquela meta fica com um déficit, um débito, e quem emite menos fica com crédito. Então, se eu emitir menos, eu tenho esses créditos para vender e eu compenso as emissões de quem emitiu mais. É como se você trabalhasse em cima de um teto de emissão. Exato. Existem outros instrumentos financeiros, por exemplo, green bonds ou títulos verdes, que é diferente. Aí você está pegando uma emissão de dívida tradicional, e aí você tem diferentes instrumentos para isso. Você está falando, eu vou usar os recursos dessa emissão para financiar projetos, ativos e ações sustentáveis. Que é o caso do Brasil. Nesse caso, é uma emissão de dívida soberana, claro, do Brasil. Não é o primeiro país a fazer isso, nem o primeiro país na América Latina, Chile, México, Uruguai, Colômbia, vários já fizeram no mundo, Itália, Equador. Então, não é um movimento... vanguardista, né? Vanguardista nesse sentido. Mas aqui a gente tem um sinal interessante. O que é importante notar? A gente acabou de sair de um governo que claramente as questões ambientais, sociais, não estavam como prioridade. E a gente tem um governo que, naturalmente, é mais suscetível a essas pautas, né? E, ao mesmo tempo, mesmo no governo anterior, nesse governo, você vê uma evolução em nível de normas, principalmente a questão do setor financeiro. A regra está ficando mais apertada ali. Por exemplo, a gente teve lá a primeira regra, grande regra, do Conselho Monetário Nacional, a 4327 de 2014, então a gente está falando lá de 2014, outra situação que exige que todas as instituições financeiras brasileiras tenham uma política de responsabilidade social e ambiental, PRSA. E a gente teve em 2021, há pouco tempo, num governo que não tinha esse tema na pauta, uma nova regra que atualiza, a 4945, que atualiza essa demanda para falar de política de responsabilidade social, ambiental e climática. Claro que o climático está dentro do ambiental, mas o climático é o principal ponto da agenda, tem um acordo de Paris e tudo mais. Então, você vai vendo que
tanto existem mais normas, como o grau de exigência das normas vai subindo, mesmo numa situação que o governo não está tão interessado. Isso porque o setor financeiro, por aquilo que eu falei, de ter um alinhamento internacional, está atento a isso. E aqui no Brasil a gente tem um bom grau de independência de Banco Central, Conselho Monetário. Então, e uma pressão dos bancos que, mesmo entendendo que aqui no Brasil as coisas não estavam sendo tão demandantes, eles continuam respondendo a outras pressões de investidores e tudo mais. Então, eles precisam seguir determinados conjuntos de regras. Então, o governo, claro, tem seu papel, tem que ter, mas o setor privado ele tem que continuar avançando porque os governos são transitórios, né? Enquanto que a ideia do negócio é que ele seja perene, né? Que ele e o mercado é continue- constante. Vive em constante evolução. Então, você tem que ir mudando e avançando, independente do governo que está, ainda que, claro, o governo tem um peso muito grande. Se a gente pega, por exemplo, recursos climáticos a nível mundial, é mais ou menos 50%. 50-50. 50% vem de governo e 50% vem de setor privado. Então, você vê que bem relevante, bem relevante. bem dividido. Então... E assim, por exemplo, quando a gente está falando, e mais uma vez, gente, Brasil ou América Latina, quando a gente está falando de atração de capital internacional, ou seja, assim, eu estou querendo que as pessoas coloquem dinheiro aqui para ajudar a combater, aí, um recorte específico, mudança climática. Uma instituição consegue sozinha peitar isso ou ela precisa necessariamente de algum tipo de incentivo do governo para o meu país estar mais atraente para ter um investimento de capital internacional especificamente para esse setor, para essa área, né? Com esse certeza, tema, digamos assim. o contexto nacional influencia muito. E aí tem coisas que vão além da capacidade de instituições individuais. Então, você tem segurança jurídica, tudo isso. Volatilidade do câmbio, esse Exato. risco Brasil. Então, isso influencia com certeza. Mas depende muito de cada setor, né? Então, se você pega setores como energia eólica e energia solar... no Brasil, são setores que hoje caminham basicamente com as próprias pernas. Tem toda a discussão dos subsídios que são dados, mas, cara, o setor de petróleo e gás também tem um monte de subsídio e ninguém fala que não é um setor que caminha com as próprias pernas, né? Então, energia solar e eólica no Brasil hoje são setores muito bem estabelecidos e você pega em outros países, não são. Então, tem uma questão aí de capacidade, realmente, de empresas em fazerem isso e também de atores irem ali, setor privado, financiar também, não depender só do governo. Então, assim, é uma questão de divisão de responsabilidade. A gente não pode pegar... O Brasil tem lá as metas do Acordo de Paris, essas metas exigem tanto dinheiro, então o governo tem que botar todo ano aquele dinheiro para cumprir as metas. Não, ali tem responsabilidades que são do governo, tem responsabilidades que são de outros atores, setor privado. Então, você tem que ter uma atuação por parte deles também. O que é de cada um, a gente vai vendo na prática. E, por muitas vezes, isso é uma ideia que é importante a gente desmistificar, que é um conceito muito interessante que vem da uma economista italiana, Mariana Mazzucato, do Estado empreendedor. Na verdade, a gente tem essa visão de que o setor privado, em geral, é o inovador e tudo mais, mas, na verdade, quem está ali muito mais para perder dinheiro e apostar é o Estado. Então, você pegar um smartphone que a gente usa todo dia. Realmente, o conceito de smartphone vem de uma empresa privada. Mas toda a tecnologia subjacente ali, a tela touchscreen, o uso do satélite, tudo, isso foi um investimento do Estado em algum momento. Então, realmente, a gente tem que contar com o Estado, ele vai cobrir coisas que não tem como ser cobertas por nível de risco, por volume de capital necessário, primeiro momento. Mas isso também a gente tem que dar responsabilidade ao setor privado para assumir grande parte dessa responsabilidade à medida que as coisas se provem sustentáveis, né? Economicamente falando. E, Fred, quando você tem uma situação como essa situação climática que aconteceu, aliás, o que aconteceu no Rio Grande do Sul em virtude de uma situação climática, que foi inclusive isso que me fez refletir e falar, que eu acho que a gente tem que falar da sustentabilidade aplicada às finanças, né? Que eu acho que é onde as pessoas pensam melhor. Quando acontece esse tipo de tragédia, né? Nem sei se tem outro nome para chamar. Você acha que isso, e eu tô falando no Brasil, mas eu nem sei se isso acontece, se isso tem acontecido na América Latina. Você acha que isso causa um impacto nesses atores que têm algum tipo de poder para falar sobre isso? Então, ou seja, quando acontece esse tipo de tragédia, evento, você acha que as pessoas falam, não, cara, isso aqui tem que ser prioridade absoluta na agenda, ou não? Tem e não tem. Porque tem no curto prazo, com certeza. Porque quando a gente vê uma catástrofe dessa acontecendo,
a gente começa a ouvir as pessoas falando, cara, o relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental das mudanças climáticas, já consegue botar com 98% de certeza que as alterações do clima que a gente está vivendo são por consequência das ações humanas. O mundo já teve outros períodos de aquecimento e diminuição da temperatura, mas nessa velocidade, com esse padrão, a gente consegue... Aí, quando eu falei de correlação e causalidade, aqui a gente tem uma relação de causalidade com 98% de certeza. E aí, quando a gente vê uma coisa dessa se concretizar, a gente fala, cara, é disso que a gente está falando. Fica assustado. Claro, isso gera um momento aí do pessoal discutir, cara, vamos propor uma solução, vamos pensar... E vai subindo um degrau na escadinha. Mas a gente tem que pensar também que, historicamente, temos uma tendência a voltar à situação anterior muito rápido, desde que isso gere lucro. Então, pega o exemplo da pandemia, que não passou não tem muito tempo. A gente falou, olha, a gente está vendo aqui numa pandemia que temos grupos sociais muito mais afetados, isso aprofundou desigualdade e tudo mais. Então, a gente precisa pensar numa reconstrução verde, uma reconstrução sustentável. Então, a gente não pode continuar investindo no que a gente investia. A gente estabelece correlação, surgimento de novos vírus também por causa de desmatamento, porque vem do consumo de um morcego, que só é consumido porque a pessoa não tem recurso para comer, ou porque se desmatou uma área, aquilo invadiu o centro urbano e passou a ser consumido. Então, a gente começa a estabelecer a correlação entre esses temas. E você pega... Agora a gente sabe, a pandemia lá 2020, 2021, 3 anos depois. Você pega dos recursos, pacotes de reconstrução, quanto você consegue considerar daquilo que é realmente com características verdes? Muito pouco. Então, a gente acaba discutindo muito, mas na hora da ação e a gente esquece rápido. Isso é uma característica, você acha, de vários países ou Brasil? É uma característica do sistema que a gente vive. O ponto fundamental do sistema capitalista é gerar retorno. Né? Então, você é baseado, é um sistema baseado nisso. E aqui eu não vou entrar no mérito de se isso é bom ou ruim, mas é isso. Mas é isso, indiscutivelmente é isso. Então, cara, isso vai ser sempre priorizado. Então, na verdade, acontece muito de se isso vale muito mais a pena gerar mais retorno nesse momento do que o impacto ambiental e social, isso vai ser priorizado, não tem a menor dúvida. O que se busca com investimento responsável, investimento de impacto, não é a solução para o mundo. É meio que fazer o melhor possível dentro do contexto que a gente vive. Então, a gente incorporar essas variáveis para mostrar, cara, a gente não consegue convencer o mundo inteiro de um sistema que é baseado em ganhar, de que isso aqui é importante porque é importante eticamente, conceitualmente. A gente tem que mostrar que é importante porque gera dinheiro. Esse é o ponto, assim. E aí, reforçando, tudo que a gente tá falando aqui só me reforça a razão, porque eu tava certíssima de querer trazer você aqui para falar sobre isso. Porque quando a gente fala de ESG, de política ESG ou referência, a gente fala muito num contexto, parece que teórico, meio ético, né? Então, assim, quando você alia isso a pontos práticos, assim, então assim, você cria correlações de criar essas políticas ou fazer esses investimentos, é melhor para o sistema. É melhor para o sistema. E o que eu me pergunto é, se diante de algum tipo de tragédia ou evento, e aí a gente falando especificamente climático, assim, se não fica óbvio que é uma necessidade do sistema se refletir sobre sua lógica imposta. O efeito cisne negro, né, que o Nassim Taleb fala no livro dele. É mais ou menos por aí. Eu acho que vou até... os eventos trazem lições... A partir dos eventos que são traumáticos, que a Ana estava falando, existem evoluções? Se a gente pegar historicamente, como você já falou várias vezes aqui. Existem evoluções, que eu falei, por um tempo, depois volta, mas assim, a gente evolui e depois regride. Mas quando sempre a gente regride, nunca é pro patamar. Uma regressão à média, mas assim... Importante a gente falar assim, eu falei aqui historicamente, sustentabilidade, conceito, tipo bottom line, década de 60, 70. Então, vamos dizer que não é um tema super novo, mas que ganhou muito mais tração nos últimos. Isso é indiscutível, especialmente depois da pandemia. A gente começou a ouvir ESG em todo que é lugar. E como qualquer tema que ganhe muitos holofotes, começam a surgir críticas. Algumas bem construtivas. Então, por exemplo, do Damodaran, que é um guru do mercado financeiro, um cara que sabe muito. Falando sobre a questão que eu levantei de falta de dados e estabelecer causalidades e não só correlações. Isso é uma crítica super positiva, concordo 100% com ele.
A gente também tem as críticas relacionadas realmente a aspectos ideológicos. Cara, a gente sempre trabalhou dessa maneira, o mundo só está crescendo em termos de geração de ativo, de renda. Né? Por que a gente agora tem que incorporar essa questão? Sempre trabalhei dessa maneira, sempre deu. Então, você trazer esses aspectos para um setor financeiro, diferentes setores, tem alguns que são muito expostos e, claramente, eles respondem mais automaticamente. Mas no setor financeiro, que, por exemplo, está num segundo nível, ele não está atuando direto ali, sentindo a falta de produtividade de determinada região, ou mais choques de oferta por uma situação catastrófica. Ele vê um número variando e fala, pô, esse setor aqui não está gerando a rentabilidade. Então, uma análise mais fria, né? Exato, Pra essa tem que galera. estar atento mais distanciado. aos drivers de cada setor, mas é mais distanciado. E falou, cara, eu sempre ganhei muito dinheiro dessa maneira. Então, essa questão de você sensibilizar o setor financeiro é complicado. E aí isso gera resistências naturais. E aí, de novo, saindo da lupa do ESG para o mundo. A gente tem uma questão de polarização que vai muito além de investimento sustentável e investimento tradicional. Sim. A gente tem uma polarização, pô, isso aqui é pauta de esquerda, isso aqui é pauta de direita. E as pautas de meio ambiente, sociais, são muito associadas com a esquerda e a gente tem o movimento mundial, teve, pelo menos, durante algum tempo, Donald Trump, Bolsonaro, vários outros exemplos, meio de recrudescimento nesse sentido. Então, rechaçavam a priori essas pautas. Não significa que quem é de direita não trabalha com investimento responsável, mas nesse mundo onde a dicotomia está muito forte, é meio que assim. Então, cara, eu vou rechaçar isso aqui, isso é coisa de comunista, isso é coisa de não sei o quê. Que não faz o menor sentido se a gente falar que é coisa de comunista, né? Que a gente está falando. Primeiro que a pauta deveria ser meio consenso. Meio um consenso, né? Ela deveria ser um consenso. Não, o comunista lá que está criando uma emissão de dívida. Cara, o economista não vai falar dessa situação. Mas aí volta ao meu ponto e toda a minha linha de raciocínio. Eu acho que quando a gente vive determinados eventos, a gente está num mundo polarizado que é péssimo. Inclusive, assim, não manda para o jurídico, a gente vê isso. Às vezes a gente tem um posicionamento que as pessoas polarizam, enfim. É uma nos loucura. colocam em gavetas que a gente não gostaria de ser colocado. E que nós não estamos, não é nem que não gostaríamos, nós não estamos. Exato. Mas aí, quando acontecem coisas que pacificam o entendimento sobre uma necessidade, aí eu tô falando mais de um movimento da sociedade civil, agora eu não tô mais falando sobre governo e grandes entidades privadas. O movimento da sociedade civil, que tá nessa ode à polarização. Quando existem movimentos, acontecem situações que pacificam o entendimento de que existe um problema, porque aí eu vi algumas pesquisas, aí volto de novo no Rio Grande do Sul, que é o nosso caso mais recente aqui a ser citado. Eu vi uma pesquisa com um número que agora eu não vou me lembrar, com um número muito expressivo, que mais de 90% dos entrevistados atribuíam ao que ocorreu a uma questão climática com um efeito humano. Então, ou seja, a gente tem um cenário de polarização, mas determinados eventos, eles podem trazer um certo tom uníssono em relação àquele ponto. Então, de repente, aí qual é a minha reflexão e o que é que eu gostaria, mas eu tendo a concordar com o Fred que a nossa memória, as políticas, etc., ela tem um tiro muito curto. É que, nesse momento, a gente pensar assim, pautas ESG, que sim, em regra, são atribuídas à esquerda, erroneamente são atribuídas à esquerda, elas são uma pauta social e econômica. E elas são uma pauta que necessariamente tem que ser discutida independente do seu posicionamento, assim, é político, né? Acho que não tem nada a ver com posicionamento político nesse caso. Era esse tipo de coisa que eu gostaria, talvez até de uma forma meio utópica, que esse tipo de evento transformasse, sabe? Que trouxesse esse tipo de reflexão. Eu acho que tem uma questão em que, realmente, não diria que é ponto pacífico, mas está mais perto disso, da gente entender que estamos lidando com uma crise climática e essa crise ela é multidimensional, tanto nos efeitos como nas causas. Isso independe da esquerda e da direita, o que eu acho assim, natural. Eu acho que tem que ter essa discussão política, sim. Eu acho que a política é uma arena importante para a gente ter discussões, e é importante você ter diferentes lados. Mas você discutir soluções, né? Não quero discutir se o problema existe ou não. Se o problema só existe para a esquerda, não existe para a direita. Cara, não, o problema existe. A esquerda vai propor determinados tipos de soluções, a direita outra. E tem coisas também que dá para trabalhar em conjunto para pensar. Aspectos regulatórios. Em vez de ter crédito de carbono, vamos pensar numa taxação.
que a princípio, falando como economista, são equivalentes teóricas. Eu estou partindo de um princípio, botar um preço no carbono para a diminuição de emissões. Só que um dia é um mercado e outro é taxação. É um tipo de discussão interessante, né? Só que a gente acaba discutindo assim, isso é um problema ou isso não é um problema, quando aqui, cara, é a ciência que está falando que é um problema, não sou eu. Exatamente. E assim, quando eu falo 98% de certeza, então cadê a pessoa aqui discutindo com o Fred para falar, para dar o contraponto? Cara, com 98% de certeza, não sou eu sentado com outra pessoa. São 98 pessoas sentadas com outras duas. Sim. Então, cara, eu tô aqui, na verdade, estatisticamente, se reduzir a 1, é 1 contra 0, porque tende a 0. Né? Então, é isso. O problema está posto. A questão é assim, como é a melhor solução? Dentro do mundo das finanças sustentáveis, a gente não quer dar uma solução. Porque não tem como, né? Nesse sentido, dentro do aspecto das finanças, você solucionar os problemas do mundo. Mas você consegue minimizar e proporcionar melhoras em diferentes dimensões. Então, a ideia aqui é uma abordagem possível. Né? E você falou um ponto que eu acho muito importante, que é a dissolução. Beleza, a gente sempre tem que discutir visando que é uma coisa que a gente não faz, às vezes nem no nosso universo micro, que dirá no macro. É dialogar buscando soluções. Quando a gente fala de soluções, a gente começou a falar, depois que começou-se a falar muito de ESG ou ASG, como você falou, sobre políticas que surgiram, mas elas surgiram só para criar um washing. Como é que é esse cenário? Você lembra de algum case, não necessariamente que você trabalhou, mas que você ouviu falar de algum case de washing nesse cenário? Que é uma coisa, infelizmente, que ficou um pouco comum. É verdade. Não, e tem um caso interessante que hoje as coisas estão convergindo, né? Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e hoje a Polícia Federal deflagrou uma operação que chama Greenwashing para analisar... Eu falei aqui dos créditos de carbono, né? Eu tenho várias ressalvas quanto a crédito de carbono, mas muitas mesmo. E uma delas é em relação à questão de como você garante que aqueles créditos foram realmente gerados, né? Então, como é que eu garanto que uma empresa ou um ator realmente diminuiu aquelas emissões para ser compensado em outro lugar? Quem aferiu aquilo? Aquilo tem continuidade? Ou seja, naquele momento eu diminuí, mas aquilo tem que ter uma continuidade para que aquela empresa, outra empresa, possa continuar emitindo ao longo do tempo. E a operação de hoje foi exatamente nesse sentido. Porque o que estava sendo feito? Grilagem de terras públicas. Então, você estava tomando uma terra que você não podia ter, você era dono daquela terra, realmente, você não está emitindo nada ali. Se você deixa ela intocada, na verdade, você está absorvendo, o seu saldo é positivo. Só que o seu saldo é positivo de uma terra que não é sua, é uma terra pública. Ou seja, você não está gerando adicionalidade. Porque se você não fosse dono daquela terra, era uma terra pública, ia ficar exatamente como está. Então, você aí tem uma questão, você está gerando um crédito que não existe. Porque você está mantendo a mesma situação de antes, você só está ganhando dinheiro com aquilo. Então, isso, na verdade, é uma questão de greenwashing. Né? Tem outros exemplos a nível de empresa, questões de governança. As americanas são um exemplo. Então, você tem, por exemplo, emissões de títulos sociais. Uma entidade faz emissão tem os títulos verdes, para financiar ativos, iniciativas verdes. Tem os títulos sociais, para temas sociais, sustentáveis, para os dois, de gênero. Tem os que são chamados títulos laranja, bônus naranja, que vem da Colômbia, que é para temas culturais. Então, você tem diferentes de categorização. E aí, dentro dessa categoria social, eles estavam financiando um hospital, uma instituição financeira, só que um hospital privado de luxo. Assim, poucas pessoas teriam acesso àquilo. Qual é o impacto social disso, na verdade? Né? Porque a gente tem que falar do impacto social. Aumentou a capacidade de saúde de uma região. Ok, beleza. A princípio é social. Mas quem está se beneficiando disso? Sim. A questão social, além de você ter o ponto em si, você tem que ter a população objetivo, né? Porque é diferente da questão ambiental, que é mais difusa, todo mundo se beneficia. Todo mundo se beneficia. Então, aí também é uma questão de social washing. Então, eu acho que temos vários casos. O que é importante a gente ver aqui... com o aumento da discussão do ESG, para o bem, que isso é bom, mas também dos próprios detratores da agenda, acabam trazendo aspectos interessantes em relação a isso. Pô, ESG, mas as empresas só fazem isso por greenwashing. Então, começam a se criar critérios mais elevados. Então, cara, não é... eu estou aqui, olha a minha iniciativa de eficiência energética, beleza. Quanto é que você está gerando menos de consumo de energia? 3%.
Então, Cara, não é nada. Então, o meu critério é se é menos de 20% ou 25%, não é eficiência energética. É, sei lá, uma iniciativa sua para consumir menos, mas, cara, para você falar que é um projeto de eficiência energética é 20, 25. Consumo de água também é 20, 25. Então, começa a estabelecer critérios de desempenho, mas claro, e também critérios de impacto. Você está falando que gera um impacto social, mas beleza. O que era antes, o que era agora? A questão da linha de base, né? E essa é uma discussão muito importante, porque está acontecendo no setor privado, mas eu sou mestre em políticas públicas, né? Minha especialidade. É o que falta, né? Em políticas públicas a gente acaba fazendo muita coisa no achismo. Melhorou. Mas melhorou quanto? Melhorou por quê? Sim, E o você porquê não é tem. muito importante, né? Você entender o mecanismo de funcionamento para poder replicar ou melhorar aquilo de alguma forma. Então, tem políticas muito legais que a gente consegue falar, Bolsa Família é um negócio que funciona, a gente tem dado e tem tudo. Mas tem outras políticas que a gente fala, vou dar vou fazer uma melhora aqui, vou construir uma estrada porque vai aumentar o acesso das pessoas a uma área mais desenvolvida e isso vai melhorar a renda das pessoas. Mas, cara, você mediu a renda antes, está medindo Sim. agora? E os impactos ambientais? Você botando na balança, valeu a pena? Então, falta isso em várias iniciativas que são feitas, tanto no nível de governo e setor privado, mas com toda essa discussão da agenda, a gente acaba gerando essa demanda por critérios mais claros, mais altos. Eu achei muito legal e me trouxe uma felicidade isso que você falou, porque assim, a gente via muito casos de washings em geral, quando a gente fala dessa temática, mas o que você está me trazendo é que a gente está apurando um pouco o debate, e essa apuração do debate está ou está eventualmente coibindo algum tipo de ação que, na verdade, não vai ter nenhum impacto e somente benefício próprio. Mas uma coisa me chamou a atenção que você falou, que eu estava pensando, quando você falou sobre títulos, etc, etc. Existe uma prática, tanto no Brasil ou na América Latina e Caribe, de algum tipo de linha de financiamento com uma ideia de algum nível de sustentabilidade? Então, assim, eu consigo reduzir, eu consigo tomar um crédito de forma mais barata ou melhor com essa finalidade? As instituições financeiras, elas me oferecem isso? Temos sim, a gente chama esse conceito de produtos financeiros verdes ou produtos financeiros sustentáveis. E aí, a gente pode dividir até no nível de segmento bancário, né? Então, se você vai lá para o segmento de pequenas empresas ou mesmo individual, a gente tem produtos que são meio que um pacotezinho, cara, exatamente para isso, as condições são pré-estabelecidas, condições de taxa de juros, prazo, carência e tudo mais. Então, quero comprar um painel solar, quero comprar um trator mais eficiente sobre o setor agro. Então, a gente tem essas linhas nos bancos privados, painel solar, vai lá no BNDES, tem a linha também, para questões de equipamentos agrícolas e tudo mais. Então, você tem isso mais bem segmentado. E isso é bem comum, não só no Brasil, em vários países da América Latina. O que o Brasil tem, talvez, de diferencial, alinhado com países que estão mais desenvolvidos, é que você vê isso também em segmentos corporate, ou seja, de grandes empresas, com soluções mais à medida para cada um. Então, você tem aquele pacotezinho, um produto que você pode contratar no seu banco, para determinados tipos de ativos, de produtos. Mas, nesse caso, os bancos analisam a empresa e veem o que ela pode gerar mais de impacto positivo ou menos de impacto. E existe uma alavancagem daquela questão. E aí, a gente tem diferentes maneiras de fazer isso. Você pode reduzir a taxa de juros já a priori. E a gente tem um tipo de abordagem bem interessante, que tem até os seus princípios determinados a nível internacional, que são Sustainability Linked Loans. Então, são os empréstimos relacionados com a sustentabilidade. Então, aí, o que faz você coloca uma meta para a empresa, para determinado tema, faz o empréstimo, dá aqueles recursos. Se ela cumpre aquela meta ambiental, a taxa cai. Se ela não cumpre, a taxa tem que ser mais alta do que a taxa de mercado. Isso é legal. Porque senão, o incentivo para cumprir, beleza. Mas também se não cumpriu, dá no mesmo. Então, eu vou tentar aqui, se rolar, rolou. Então, você tem esses princípios bem estabelecidos. E esses são diferentes, por exemplo, dos títulos verdes. Porque, na verdade, você pensando como instituição financeira, os títulos verdes são para você arrecadar recursos, para você distribuir. E esses produtos financeiros são exatamente essa ponta de conexão com o seu cliente. Não, assim, super
Super interessante, assim, principalmente quando a gente está falando de financiamento, assim. Mas aí, agora, desculpa até Eu a tava pensando minha... na pergunta aqui. Não, relaxa. Porque eu tava pensando na pergunta do... Não, agora, tipo assim, a gente tá falando sobre um aspecto muito na prática de finanças e etc e tal, o que é fundamental, visto que a parte financeira é o que move, né, os próximos passos do mercado. Mas vamos tentar ser um pouco mais prático agora, para tentar trazer aqui na palma da mão para a galera entender quais são as práticas de fato dentro das 3 letras do ESG, do ASG, que são implementadas pelas organizações quando recebem esse financiamento. Por exemplo, quando a gente está falando do ponto de vista ambiental, o crédito carbono que você trouxe aqui já é uma ferramenta. Social e governamental, quais são na prática o que é mais feito hoje em dia pelo mercado? Então, a gente pode pegar assim, na agenda de finanças sustentáveis, mesmo na sustentabilidade em geral, a gente tem 2 grandes grupos de tendências, né? A gente tem as tendências relacionadas à gestão de risco e tem as tendências relacionadas à oportunidades. De modo geral, a agenda está caminhando, saindo mais da parte de gestão de risco para a oportunidade. Isso é natural, porque já é uma agenda que está estabelecendo há algum tempo. E você, em primeiro lugar, se você tem uma coisa nova, você tenta entender como é que aquilo vai te afetar, se protege daquilo. Quando você se sente mais confortável, você busca a oportunidade. Dá novos passos. Exato. E aí, dentro da parte de gestão de riscos, você tem aquilo que eu falei, a gente está tendo um alinhamento internacional em relação a normas, mas mesmo antes de você ter as normas, você já tinha iniciativas e padrões muito bem estabelecidos. Então, um padrão internacional são as normas de empenho do IFC, que é o braço do setor privado do Banco Mundial, né? International Finance Corporation. E aí, essas normas de empenho têm 8, são 8 normas para diferentes temas, e tem temas ambientais e sociais. Então, você tem lá gestão de riscos, questões trabalhistas, biodiversidade, e aí vai até patrimônio cultural, povos tradicionais. Então, você tem uma série de regras para você seguir como empresa de setores de economia real. Você seguir aquilo no desenvolvimento do seu projeto, das suas atividades. Você, como instituição financeira, garantir que o seu cliente cumpra com aquilo. Claro que essas normas são aplicáveis dependendo do tamanho do projeto do cliente, não é a mesma conjuntura para todo mundo. Mas aqui a gente tem toda essa questão de gestão de riscos associada a isso. Essas normas se convertendo como normas a nível mundial e os reguladores nacionais se alimentando delas para ter suas regras locais, que podem ter leves variações, que podem ter prazos diferenciados, mas de qualquer maneira você tem isso. E, ao mesmo tempo, você tem esses padrões internacionais, alguns mais bem estabelecidos, outros que estão surgindo agora. Por exemplo, biodiversidade e natureza está ganhando muita força, então está começando a surgir iniciativas focadas nisso, assim como o clima continua sendo, né, o principal, mas biodiversidade talvez seja o segundo ali da agenda. E é bem possível que daqui a um tempo você tenha isso também como uma norma internacional. De repente, o FRS tem um S1 ambiental e social, S2 clima, de repente, daqui a pouco lança o S3 biodiversidade e natureza, e com certeza vai se alimentar dessas iniciativas que existem. E aí você tem todo o grupo de tendências relacionadas a oportunidade. A gente já falou de alguns aqui, de como você se financia. Então, aí você pode falar de títulos verdes, créditos de carbono, diferentes maneiras. E tem também o que você oferece de soluções para o seu cliente, para o seu setor, de alguma maneira. E a gente tem os temas que são transversais a isso, com certeza. As mudanças climáticas são o principal tema. A gente tem o Acordo de Paris, que não deixa a gente mentir. Mas o que é interessante da agenda de mudanças climáticas, a gente está ganhando mais foco agora em adaptação, especialmente porque quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente pode falar de mitigação, ou seja, reduzir as emissões, basicamente, para diminuir a velocidade de alteração da temperatura média global. E você tem as ações de adaptação. Você sabendo que aquilo vai acontecer, eu adapto minha infraestrutura, minha produção para aguentar aquele tranco, né? Que já está acontecendo, o que a gente está buscando é que aquilo aconteça do modo menos intensivo possível. Então, para nós que somos de países em desenvolvimento, isso é super importante, porque nós contribuímos hoje muito menos que os países envolvidos com as emissões, e historicamente, então, nem se fala. Né? Historicamente, sim, claro. É ridículo. A gente começou ontem, né? Exato. Então, mesmo que a gente cumpra o nosso lado do acordo, se eles não cumprirem,
Quem vai se ferrar mais é a gente. Sim. Então, assim, a adaptação é importante. A gente tem a questão da economia circular, então a gente repensar como a gente produz as coisas, como consome também. Então, utilizar na produção insumos menos impactantes, a gente pensar no ciclo de vida do produto, depois do uso do produto, reciclagem, reutilização, redestinação. Temos a questão da biodiversidade e natureza também. E é importante falar, a gente acaba falando de ESG, OSG, e nos enfocamos muito em questões ambientais, especialmente com a questão das mudanças climáticas. Mas, cara, tem toda uma agenda social de governança. Exato. Sim. exato. A de governança, eu sempre achei uma letrinha ali meio encaixada, porque a discussão de governança, de ética e transparência, ela já vem de muito, Exato, muito e até, tempo. eu até vou pegar um gancho que você está falando, porque eu sinto, principalmente nas nossas conversas, pessoas que não são da área de ESG nem de compliance, uma confusão muito grande entre o G do ESG e o compliance. Você poderia traçar um paralelo e talvez até apresentar os pontos em que eles se encontram? Beleza. Aí só para terminar essa aqui, eu Claro. já entro nessa. Perfeito. Tem as questões de ética e tem a questão social, e a gente tem discussão aqui. Gênero, principalmente, e inclusão social. O setor financeiro tem uma participação grande nisso, do jeito que o nosso sistema está montado, e a gente discute menos. Então, a gente está falando, cara, e retroalimentar esses temas também. Estava falando do exemplo da minha esposa, estava falando de mudanças climáticas num evento, e falei que, em geral, as mulheres são mais afetadas pelas mudanças climáticas. Primeiro, muitas vezes elas não têm fonte de renda, são dependentes, donas de casa. E aí, quando acontece uma catástrofe, tem muito menos capacidade de lidar com aquilo. Elas têm a obrigação, muitas vezes, social ou pessoal de cuidar de pessoas, então ela também está mais exposta nesse sentido. Então, você começa a explorar essas sinergias e retroalimentações aí que existem entre os sistemas. Então, inclusão social tem tudo a ver com mudanças climáticas também. O impacto que gera. As pessoas pobres estão muito mais expostas. As questões são muito menos resilientes. Aí tem a questão de, a gente precisa construir uma infraestrutura urbana mais resistente, especialmente nessas áreas. Levar Verdade. Então, você tem várias coisas que você pode explorar aí. E é importante, desde as mudanças climáticas... Cara, a mudança climática serve como uma metonímia de riscos ambientais e sociais. Cara, dali você pode partir para tudo. Você pode falar disso. E eu acho que falta um pouco isso. Porque a gente acaba falando, mudança climática, vamos emitir menos que resolve. Cara, não é só isso. Ainda mais, como falando, num país em desenvolvimento. É muito mais se adaptar. Existe muito menos recursos para adaptação do que para mitigação rolando. Então, a gente precisa discutir isso. E a questão da governança... cara, a agenda de governança existe há muito tempo, assim, já bem estruturada, questão de ética, transparência. Ela acabou sendo juntada aqui porque tem algum grau de sinergia, mas eu sempre gosto de falar mais a governança no sentido de governança ambiental e social, ou seja, como é que você lida com aqueles temas, como é que você coloca a responsabilidade em quem tem que ter. Ainda que a governança em si, no sentido de novo, ética, transparência, maneira de fazer negócio, seja importante por si só. E a questão do compliance é que, quando a gente fala de sustentabilidade, eu acho que uma palavra-chave é adicionalidade. Então, quando a gente fala de compliance, a gente está falando, vamos dar um exemplo claro. Eu vou fazer um empreendimento e eu tenho que obter uma licença ambiental. E lá tem que fazer o estudo de impacto ambiental, tudo mais. E lá você sempre tem as medidas de compensação. E aí fala, medida de compensação. Tem que construir uma escola ou tem que fazer medidas de educação ambiental para a comunidade ao redor. E aí vai lá a empresa e divulga isso como uma grande coisa que ela está fazendo. Só que ela é tá obrigada a fazer aquilo. Ela está cumprindo a lei. Se ela quer fazer mais, é uma outra iniciativa. E aí, duas coisas. Você pode ir pelo lado da responsabilidade social corporativa, que não é o que eu venho falando aqui até agora. Exato. Que é você fazer uma doação, você fazer uma iniciativa, criar uma fundação. Super legal, tem o seu valor. Mas quando a gente fala de investimento responsável, ESG, a gente está falando de negócio. Então, como é que a empresa incorpora ali na minha estratégia? Como é que eu identifico os riscos, vejo quais são os materiais para mim, traço uma estratégia, e aqui não uma estratégia só para temas ASG, uma estratégia de negócio que incorpora o ESG como variável
E aí eu tomo minhas decisões, faço minhas ações, faço a gestão dos riscos e das oportunidades, e no final também tenho que reportar o que eu gerei de impacto, com indicadores, com métricas e tudo mais. Então, o compliance, na verdade, é que você gera de cumprimento legal. Claro que o cumprimento legal hoje pode ser a adicionalidade de ontem, né? Muitas vezes a lei acaba absorvendo coisas que antes não eram obrigação, hoje em dia são. Mas segue valendo, cara. Se você quer realmente falar que é sustentável, não é porque você está cumprindo a lei. Você cumprir a lei é o mínimo que a gente espera. É porque você gera alguma adicionalidade no que você faz. Sim. Eu entendo, assim, a governança, ela é o macro, e eu acho que o compliance é algo que vem para conseguir criar a prova da governança, a conformidade, né? Ele tá ali, né? Exato. O objetivo é esse. Então, você tem leis, você tem que cumprir. Então, olha, eu sou uma empresa que eu tenho uma governança. Quem te prova isso? O setor do compliance, né? Porque ele tá ali porque justificando, a gente, em ou palestras, demonstrando. a gente, por exemplo, a gente tá conversando com você, que é um cara que saca tudo. Você é o cara de ASG. Então, já tem um tema muito mais profundo do que você vai conversar vai ouvir uma palestra, vai ter um papo com pessoas que são juristas como nós. Sim. E diversas vezes colocam na mesma caixa o ASG e o compliance. Como se fossem nascessem na mesma fonte. Sinônimos, etc. Só que estão assistindo pouco, manda pro jurídico. Estão assistindo pouco, isso manda pro jurídico. Se já tivesse assistido, já estava sabendo isso aí. E, inclusive, a gente até tem alguns pontos de relação em comum. A minha namorada trabalha em compliance. E, frequentemente, ela fala, cara, isso é um negócio que me incomoda muito. Essa mistura, botar tudo no mesmo balaio de gato, né? Sim. Conforme a sabedoria urbana fala. Mas eu acho o ASG e o compliance. Mas eu acho que isso é uma questão muito jurídica. Sim, exato. Acho que é para quem trabalha no universo jurídico. Então, né? Pegar a governança e colocar como sinônimo de compliance. Eu pois acho que e outras áreas talvez não dialoguem dessa forma. Sim, claro. Mas estamos no mundo pro jurídico, então é importante a gente saber fazer essa Conhecer nosso diferenciação. público. Porque, cara, muitas vezes falta muito isso. E o advogado tem um pouco disso. Eu vou te contar um segredo. O advogado tem um pouco isso, porque usa certos termos que ficam na moda e querem trazer certa virtude para eles, falando como se fosse uma sopa de expressões para trazer uma virtude à imagem própria do advogado. Então, põe o ASG e o compliance a mesma coisa, entendeu? E aí eu chegava comprometendo o trabalho de vocês do ASG e a galera do compliance também, entendeu? Porque agora eu não sei o que surge mais, né? Se é bolo da Valzira, Smart Fit ou especialista em ASG. Isso Porque, cara, se você entra assim... Exatamente. Hoje em dia, todo mundo é especialista em Isso é ESG de alguma verdade. forma, mas voltando aqui, eu não sei se eu tô fazendo propaganda, não é não, eu gosto do bolo da Valzira, já fui pra Smart Fit. Já malhei bastante Smart Fit então, assim, não tô falando mal, não, mas é que tem muitas, né? O que pra elas é ótimo. Exato, Excelente. o negócio é... A tá Valzira rolando. deixa a Valzira lá franquia, bombando. franquia. Espera aí tá que tenha a bombando. sua estratégia de sustentabilidade bem Sim. feita. aí. Exatamente. Mas a questão, assim, do compliance está dentro do SG de alguma forma, porque Sim. você tem, toda a questão do arcabouço regulatório, ambiental, social, de governança faz parte da agenda, mas a questão é assim, se você fala, eu sou uma empresa sustentável, porque eu promovo não sei o quê. Então, promover é você fazer algo a mais, não é você fazer cumprir. o mínimo, né? Então, assim, é a questão de ajuste. Pô, tá dentro da agenda, tudo tá dentro ali do ASG. Mas a maneira como você comunica, você demonstra o que você está gerando, talvez, de impacto, de diferença naquela agenda, é que tem que ser mais bem dosado, né? Para a gente não cair na questão do greenwashing. Ah, não, o cara tá divulgando lá que financiou não sei quantas escolas, mas de repente aquilo é medida de compensação de um processo que os caras levaram. Exato. E aí tá falando que é Sim. sustentável por causa disso? Não é. Sim, ele tá manipulando a história para conseguir se beneficiar. Porque a gente já viu diversos casos e hoje em dia até fugindo um pouco do green e vendo muito a questão do washing, mas acaba sendo um exemplo de ASG também. A gente está vendo muito, como você também acompanha muito esporte, é a questão do sport washing, que está tendo, por exemplo, o Manchester City é um super time, o PSG é um super time. Muitas vezes falam, tem-se a teoria, tem-se a tese consolidada de que esses times estão fazendo o washing político dos países que financiam. Enfim, tem questões governamentais seríssimas lá com relação a direitos humanos e etc. Gente, a gente tem a Copa, né? Exato, a Copa aqui no Catar também. E acaba esbarrando né? muito com isso. E o greenwashing, você pode trazer um caso concreto Esse que é o você viu de money greenwashing? De greenwashing, cara...
Vamos pensar aqui, de cara, assim, tem muitos casos, mas a gente pode pensar... deixa eu ver, um caso emblemático. Tô tentando lembrar aqui também, que a gente já fez um episódio falando só sobre já isso. fez, Rodrigo, qual é o já número fez. do episódio? Ih, rapaz, esse aí foi no primeiro estúdio até, eu acho. Mas quando eu penso... O que eu lembro que foi assim, na época foi um da Adidas, que era um tênis eles lançaram um tênis com a proposta de que era relacionado a materiais feitos no mar e recolhidos no mar e E etc. não era. E, enfim, não era. O que a gente Era um pode... percentual mínimo, assim, então... A gente pode pensar nesses casos, mas também a gente pode pensar... Quer dizer, não quero falar de uma empresa específica e dizer, pô, a empresa que... Essa aqui é a maior culpada. Claro, várias delas têm problemas. A gente pode pensar também, às vezes, o washing não só direto... Isso é um caso importante, foi mesmo que eu falei de critérios. Um projeto de eficiência energética, diminui 5% de consumo. Um de material reciclado, que usa 3% do material reciclado no produto. Mas, cara, a gente pode pensar em situações do tipo... grandes empresas de têxteis, lá tem um grande grupo que comercializa roupas e tem lá algodão certificado e tudo mais. Mas, cara, na cadeia produtiva, eles contratam os caras da Bolívia, que moram no porão lá em São Paulo, e produzem a roupa com algodão certificado. Tem algumas, né? Aqui a gente tem que ter uma atenção. Claro, esses casos são emblemáticos, mas a gente também buscar entender não só a ponta, mas toda a cadeia produtiva, né? Então, por isso que eu estou evitando de falar de um caso específico. Sim. Não, sim. E pensar mais no problema em si, né? Para a gente não colocar o peso... isso aconteceu com a Adidas, com a qualquer outra empresa, mas foi um ponto, algo assim. Geralmente, esses problemas são de setores, né? São setoriais. Sim. Você pega essa questão de mercados específicos, isso é importante você falar mercados de específicos. terceirização e até quarteirização. Sim. Setor de calçados. Sim. Cara, isso é muito comum. Cara, isso eu acho que você falou bem interessante. Eu queria pegar esse gancho pro final, mas não que a gente tenha que se encaminhar pro final. Mas todas as vezes que a gente falou aqui de ESG ou ASG, a gente sempre falou numa ótica jurídica, e a ótica jurídica ela ainda é um pouco teórica. A gente ainda está ali sambando um pouco nisso. É a forma como eu vejo. Mas você falou um ponto que eu acho que é o ponto nevrálgico dessa questão. Eu acho que a gente vem trazendo essa temática porque ela, de alguma forma, é um jeito que a gente precisa repensar o sistema. Então, quando a gente fala de ESG, eu acho que são necessidades que a própria dinâmica social foi criando, porque você começou o programa falando que começou a haver uma demanda social para algum tipo de posicionamento dos bancos em relação à beleza. Eu estou botando meu dinheiro, você tá investindo ele para ganhar mais dinheiro, mas aonde? De que forma? Então, ou seja, um movimento social. É de uma própria forma de tentar se reorganizar ou tentar adequar a nossa realidade. Então, por isso que eu acho legal, e o Manda para o Jurídico além do direito, é para falar que quando a gente fala de temas específicos, óbvio, a gente vai falar sobre regulação, a gente vai falar sobre empresas privadas, a gente vai falar sobre entes públicos, a gente vai falar sobre a norma, a aplicabilidade da norma, casos específicos, maximização de lucro ou não, a depender, mas a gente também vai falar sobre por que isso está sendo demandado. E por que a lógica social, de alguma forma, tem que ser questionada. A gente tem que questioná-la porque em algum momento ela não está funcionando, ou em alguns pontos ela não está funcionando. Então, por isso que para mim, é essencial falar disso, e por isso que me deu essa inquietação. Eu falei, eu preciso falar disso, só que eu não sei de que forma. Talvez de um jeito mais óbvio, do jeito mais óbvio ia ser ótimo também. Mas por que não de um jeito que ninguém tá falando, sabe? Então, acho que eu acho que é muito por aí mesmo. A gente tem que... Importante você ter falado uma coisa que me trouxe uma conclusão interessante. A gente tem que enxergar todas as partes da cadeia do negócio, porque ali, se a gente vê só na frente, fica uma visão muito superficial, né? Então, se a gente observar todos os aspectos, e acaba, muitas vezes, as letras acabam se confundindo. Não confundindo, mas se correlacionando durante a cadeia, o impacto acaba sendo como posso falar, nas 3 letras, né? E acaba desembocando no final no jurídico, né, Nath? No final, o jurídico acaba fazendo parte disso. A gente pode tem exemplo aqui também de questões de design de tragédias naturais anteriores, por exemplo, aconteceu na Vale, tempos atrás, com Brumadinho, etc. Sim. Então,
que não tenhamos esses downgrades, essas regressões à média dos grandes eventos que a gente aprende lições. Que sempre seja diminuir, que a gente evite ao máximo essas regressões à média dos impactos. Mas eu vou dizer que eu tô muito otimista. Como eu tô sempre olhando o mercado, e sempre mercado jurídico, agora é todo mercado, dado que virei sócia de um escritório, quando a gente fala, por exemplo, dentro do tema ESG, quando a gente fala de diversidade especificamente, eu vejo muitas vozes de diversidade emergindo sim. nas empresas. Se isso é uma forma de washing da empresa para dar visibilidade para um tipo de colaborador específico ou não, de alguma forma isso tem um efeito positivo. Pois é. Pode não ser o impacto positivo pretendido, mas é algum impacto positivo. A gente até conversou isso em algum episódio, salvo engano, foi no episódio do Dia da Mulher, sobre essa questão de contratação de mulheres. Sim. O mercado está aumentando. A o diversidade mercado jurídico, e inclusão. Hoje em dia é composto pela maioria sendo advogadas, mulheres. Mas assim... Mas quantas são chefes de escritório? Cargos de liderança nós Cargos de somos... liderança acho que são menos de 20%. Sim. Exato. Então, quer dizer, beleza, temos notícias primárias que podem ser positivas, de fato. Uhum. Mas quando a gente faz uma análise mais na lupa, a gente acaba observando que existem muitas coisas ainda a serem desenvolvidas. Eu falo isso, você está falando de mulher, mas pode falar também de gente preta. A gente pode falar de PCD também, cara, que é um tema... que acho que a gente pouco abordou aqui, né? Sim, a questão PCD, é um tema bem válido. Direito trabalhista PCD, eu acho que a gente pode até pensar em uma pauta direcionada a isso. Eu recebi uma mensagem no LinkedIn sobre PCD, ó. Vou resgatar lá pra ver. Vamos ver isso, vou sim. resgatar. E aí, eu acho que a questão é essa, dar essa segunda camada de análise. Segunda, terceira, quarta, quinta. Eu acho que... ninguém está falando aqui que a incorporação desses temas vai mudar o sistema do jeito que é, até porque a própria ideia de finanças sustentáveis está dentro da caixinha do que é o sistema que a gente vive. Perfeito. Então, a questão é a gente está tentando resolver alguns pontos que podem ser melhorados. Se a solução está dentro do sistema ou não, totalmente discutível. Porque o próprio sistema gerou os problemas. Como é que você vai esperar que o próprio sistema gere a solução? Não sabemos, até porque se existe algum grande qualidade do sistema capitalista, é o dinamismo, essa mudança que ele consegue gerar. Se é o melhor sistema que a gente tem, não sei. A gente pode discutir isso, porque se ele gerou tantos problemas, você pode dizer que é o melhor sistema possível. Mas ele tem a flexibilidade ali de incorporar diferentes variáveis. E a questão das finanças é exatamente isso. Você incorporar essas variáveis não vai ser resolvido, mas pode ser que a gente tenha uma questão melhor. Mas a gente não pode cair em certas armadilhas que são geradas pelo próprio sistema. Né? Aí eu vejo, não, a gente tem que tomar banho de 3 minutos, 4 minutos. Cara... Se pegar os grandes consumidores de água, não é a pessoa que toma um banho de 10 minutos. Cara, são as grandes empresas. Quem emite? Sou eu que tô, sei lá... eu sou vegetariano, mas o cara tá fazendo um churrasco, sei lá, com um carvão que não sabe de onde veio. Pode ser até um carvão vegetal que vem de área de desmatamento. Mas, cara, você botar toda a culpa no consumidor é você ignorar que você tem vários elos na cadeia e você tem... diferenças de nível de poder e de influência e tudo mais. E de então, impacto. eu diria... Exato. Então, eu diria que, assim... Claro, decisões individuais são interessantes, até para você mesmo. Fala, eu estou contribuindo. Tá? Mas, cara, a principal diferença que você pode fazer é se organizando e pressionando os principais atores. E aí tem diferentes maneiras de fazer isso. Tem as organizações da sociedade civil, as ONGs e tudo mais, a gente tem vários exemplos. A própria arena política é uma grande maneira de você fazer isso funcionar. Então... temos que ter cuidado também com essas situações de falar... quando eu falei que eu não queria apontar um caso, não é porque eu estou defendendo as empresas ou uma empresa particular, é meio que chamando a atenção para essa situação. Cara, não é uma empresa que está gerando problema, é como funciona o sistema, do jeito que está, e vários elos da cadeia ele tem suas falhas e, geralmente, individualmente, nós, como consumidores, pessoas meros mortais, somos ali, cara, o elo mais fraco da cadeia, mas a gente consegue pressionar por mais coisa. Perfeitamente. Exatamente. E você, pessoa física, assim como nós, que não tem tanto impacto assim comparado ao cenário total que vivemos, vou pedir para você nos seguir nas redes sociais, @mandaprojurídico,
jurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda Pro Jurídico Podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo, Instagram, YouTube, Apple Podcast, etc. Curta, comenta, compartilhe, dê o like no vídeo e dê 5 estrelas no Spotify também pra gente, por favor, porque é muito importante para nosso crescimento. E só assim a gente vai conseguir cada vez mais crescer e desenvolver essa comunidade jurídica que insiste em desenvolver a nossa comunidade do Manda Pro Jurídico. Natália Dias, mais algo a acrescentar nesse papo? Eu achei esse papo incrível. Como sempre, eu uso essa mesa em benefício próprio. Já falei em outros episódios, sigo falando. Eu trago gente aqui para conversar com a gente que eu tenho vontade de ouvir porque eu quero aprender. E é isso que eu quero para vocês também. E esse é o ponto. Assim, quando o Fred fala, nós individualmente somos pequenos, mas agrupados temos força. E esse é o ponto. E para se agrupar e ter força, a gente tem que ter conhecimento. E ainda que seja ouvindo um podcast, no banho, dirigindo, lavando uma louça, é importante a gente saber, porque o conhecimento é a única forma da gente conseguir minimamente, como disse o Fred, se organizar e pensar, ou repensar, ou pressionar sobre aquilo que a gente quer. Então, eu estou muitíssimo feliz. Fred, te agradeço muito. Rodrigo, como sempre, te agradeço muito. Estamos Pedro, aí, estou né? com saudade. Tá? Traga uma tortilha, meu marido que gosta muito. E é isso. Mais algo a falar, Fredão? Não, agradecer aqui pelo espaço. Foi bom pra você? Foi bom. Foi bom. melhor do que do... Melhor que esse jogo do Vasco. Exato. Porque o pagamento não tá muito alto, mas melhor. Então, galera, vamos encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast. Espero que tenham gostado. Com certeza saímos mais inteligentes daqui do que chegamos, né, Nath? Com certeza. Vocês também que ouviram. E, para qualquer outra dúvida, tenho certeza que vocês já sabem o que fazer, né? Manda pro jurídico, valeu? Grande abraço e até semana que vem.